Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor. Pastor Alberto aqui falando. Eu quero te convidar a meditar comigo em uma porção da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um tema que se chama Senhor, que significa dizermos que Deus é Senhor ou que Jesus é Senhor. Partimos de um ponto em por que Deus é Senhor. A Bíblia relata que esse Deus no Antigo Testamento era um Deus criador. Ele criou todas as coisas, criou o universo, criou o homem, tudo que existe foi criado por ele. E se ele criou, pressupomos que ele também é Senhor sobre essas coisas. Porque se você cria dentro dos seus recursos, de quem é essa propriedade? De quem é essa criação? É sua. Então você pega, constrói com seus recursos algo que você pode dizer, isto me pertence. Então a ideia, de Deus sobre todas as coisas é que ele é, como Criador, ele é o Senhor, ele é o dono, é o proprietário de todas as coisas. Mas esse Deus, ele não ficou somente preso a esse fato de, por ser o Criador, ser o Senhor de todas as coisas. Sabemos disso, ele é soberano sobre todas as coisas. Essa é a ideia que a gente tem que ter de Deus. Mas esse Deus, ele também quer ser, com relação a nós, o nosso Senhor. Veja o que Deus fez, Ele criou um povo a partir de Abraão, e a partir dessa semente, Abraão, ele chamou, esse vai ser o meu povo. Por quê? Porque foi estabelecido por ele que essas pessoas, elas seriam governadas por ele. Não governadas agora por suas próprias vontades. Ele seria o governante. Então temos uma outra ideia sobre Senhor, aquele que governa. E quando Deus começa a se revelar a Abraão e aos homens, Deus estabelece, e se revela ali com um nome. Esse nome é simbolizado pelo tetagrama YHWH, que foi traduzido ou transcrito pelos próprios israelenses, como Jeová, que dá a ideia desse Senhor, traz essa ideia de Senhor, ou Adonai. Então, Deus agora, ele se relaciona com esses homens e estabelece, eu sou o Senhor. Mas veja bem, quando temos posse sobre alguma coisa, muitas das vezes queremos usar essa coisa que pertence a nós para o nosso próprio proveito, para o nosso bem. Quando olhamos para Deus, muitas das vezes podemos ter a tendência de transferir essa mesma ideia. Ele é Senhor, então ele quer os nossos serviços. Devemos tirar essa ideia, porque Deus, ele quer ser o nosso Senhor para nos governar ou guiar os nossos passos em um caminho que é bom, perfeito e agradável, que é o que está escrito lá no Novo Testamento. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele quer o melhor para nós. E nós temos a tendência de fazer escolhas erradas se nós formos governados por esse Senhor. Certamente nós seremos abençoados, porque esse foi o propósito de Deus, separar um povo. Vocês serão abençoados na terra entre os outros povos. Ou seja, Deus ia dar uma distinção, ia distinguir esse povo que era dele com bênçãos. Eles seriam abençoados a partir de quê? A partir da obediência a esse Deus. Então nós temos esse Deus do Antigo Testamento que queria ser o Senhor do povo,
Ele queria estar entre o povo, estar ali no meio deles, governando, guiando esse povo para quê? Para que esse povo fosse um povo bem-aventurado. E agora no Novo Testamento, quando vem Jesus e anda entre nós aqui, esse Jesus recebe o título de Senhor. Ele também é o Senhor. E toda a Bíblia nós vemos diversas vezes se referindo a Deus ou a Jesus com esse termo Senhor. Ele é o Senhor. E o termo usado no Novo Testamento é Kyrios, que quer dizer mestre, Senhor, poderoso, aquele que tem a força, soberano, aquele que tem o controle e também que é dono. Tá? Então esse termo Kyrios era usado para imperador, ele era usado para dono de escravos, tá? E nós também somos denominados no Novo Testamento como servos. Aí pode vir uma ideia errada para nós. Cara, somos escravos do Senhor? Somos escravos, porém, nós somos escravos libertados. Porque se o inferno, né, do qual nós éramos servos, ele nos oprimia, agora fomos comprados pelo sangue de Cristo, fomos libertos e somos servos agora do Senhor por amor. Como eu disse lá no passo anterior, esse Deus, ele é soberano, poderoso. O que nós poderíamos dar a ele que ele não tivesse? Seja assim. Então ele não quer simplesmente usar os nossos serviços para que ele seja beneficiado, porque ele não precisa disso. Ele tem tudo, ele é rico, ele é poderoso, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tudo que possamos imaginar em ofertar ao Senhor, ele não precisa, mas ele quer. O nosso coração, o nosso relacionamento, ele quer que nós o amemos. Esse é o teor, né, do Evangelho. Tá? O amor. Fala sobre o nosso amor a Deus e o amor dele a nós. Esse relacionamento, essa troca. Tá? Então, entendendo que esse Senhor, Jesus, Kyrios, tá? Ele é nosso dono, ele é aquele que tem a força, reconhecendo a soberania. Tá? Quando é que esse Senhor, que é o Filho de Deus, que é o herdeiro de todas as coisas, quando é que esse Senhor, ele passa a ser o nosso Senhor? Quando nós declaramos isso. Tá? A palavra de Deus, em Mateus 28, 18, vai confirmar essa autoridade, esse poder dado a Jesus, tá? E por que foi dado? Aí diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Jesus falando que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E em Romanos 14, 9, está assim, foi para isto que morreu Jesus e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Então esse Deus, né, Jesus, ele morreu, o cumprimento, a obediência ao Pai, estabeleceu e deu a ele essa autoridade de ser Senhor de todos aqueles que creem no nome dele. A palavra de Deus também diz que se confessarmos que Jesus é Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Então, ele passa a ser o nosso Senhor quando nós cremos nele e quando nós confessamos com a nossa boca que ele é Senhor sobre a nossa vida. Ou seja, eu voluntariamente aceito o senhorio dele sobre a minha vida. Eu aceito o governo dele sobre a minha vida. Então, cumpre-se o que Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós, quando confessamos ele como Senhor, então nós estabelecemos, mesmo que não digamos, né, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, nós dizemos, eu agora sou regido, guiado pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus o Pai. Tudo aquilo que ele quiser, eu vou fazer. Entendendo que
A obediência gera bênçãos, entendendo que obedecer a esse governo dele vai gerar para mim a boa, agradável e perfeita vontade. E vai se estabelecer sobre a minha vida as mesmas bênçãos que foram descritas para o povo de Israel lá no passado. As bênçãos seguirão e alcançarão a partir da nossa obediência. Então, quando nós declaramos com a nossa boca e quando nós decidimos que a lei do Senhor, ela é melhor para a nossa vida, que a vontade do Senhor é melhor do que a minha vontade, que o final, pela obediência à lei dele, vai gerar para mim bênçãos, respostas, milagres, então se estabelece que verdadeiramente é meu Senhor. Então, eu preciso crer, eu preciso confessar e eu também preciso obedecer. Sabe por quê? Porque muitos que dizem que ele, Jesus, é o Senhor, a Bíblia diz que verdadeiramente ele não é o Senhor dessas pessoas. Em Mateus 7:21, está escrito assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, quem é que vai entrar no reino dos céus? A Bíblia estabelece que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E um outro texto bíblico, né, que a gente pode citar aqui, está em Lucas 6,46. Está escrito assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, é crer, confessar e obedecer. Por quê? Porque se eu digo que ele é meu Senhor, mas eu não o obedeço, com as minhas atitudes, eu estou declarando algo contrário àquilo que eu estou confessando. Então, aquilo que eu confesso precisa estar em concordância com as minhas ações. Não existe fé apenas verbal. Existe fé prática, que gera comportamento, que faz com que eu ande em obediência a esse Senhor que eu declarei, que eu criei. E o fruto, né, dessa fé vai ser a obediência. E, assim, pessoalmente falando, ter Jesus como Senhor e automaticamente tendo Deus como Senhor, porque Jesus e Deus são a mesma pessoa. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falou: mestre, mostra-nos o Pai. Jesus vira para eles e diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e ele somos um. Então cremos nessa triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, crendo que eles, essas três pessoas distintas, formam uma só pessoa. Então o Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus Espírito Santo são a mesma pessoa. Quando olhamos e declaramos que Jesus é o nosso Senhor, estamos também declarando que Deus é o nosso Senhor. E se declaramos com a nossa boca, verbalmente, que Ele é o Senhor, crendo no nosso coração, devemos manifestar isso em obediência às suas leis. E como eu entendo as suas leis, aí também precisamos ver algo que a Bíblia nos mostra, tá? Porque se no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, essas leis ou essa vontade de Deus foi estabelecida em tábuas de pedra, para que o povo lesse e apreciasse, obedecesse, agora não, agora nós temos a própria lei dentro de nós. De que forma, pastor? Pelo Espírito Santo. Nós lemos a Bíblia, nós temos pelo Espírito Santo entendimento daquilo que é a vontade do Senhor, e o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, é como se ele falasse ao nosso espírito tudo aquilo que precisamos fazer. E existe um exercício aí que deve ser praticado por nós, que é o quê? A santificação. Porque quanto mais obedecemos a Deus, mais nós somos santificados nesse processo.
E quanto mais nós somos santificados pela palavra, mais temos sensibilidade e intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, a nossa audição espiritual, ela aumenta, de forma que a gente passa a ouvir Deus, passa a entender Deus e passa a ter a disposição de obedecer aos seus mandamentos. Então eu pergunto, quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Se ele não for o Senhor, não adianta eu declarar que ele é o meu Deus, que ele é o meu Senhor, porque não é de fato. Eu preciso crer, eu preciso confessar e eu preciso obedecer. E essa obediência não é uma obediência como o inferno tem sobre os seus súditos. Uma obediência por medo. Não. Nós obedecemos a Deus e isso é um prazer para nós. Por quê? Porque o escravo livre agora ele pode escolher a quem ele vai servir. E nós escolhemos a esse Deus que não nos trata como escravo, porque a Bíblia diz que ele faz questão de se apresentar a nós como Pai. Olha bem, como Pai. No Evangelho está escrito, né? Mas a todos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se anteriormente éramos escravos do pecado, tínhamos um Senhor que nos castigava, nos obrigava, que dava uma satisfação temporária, que é o prazer da carne, mas em contrapartida trazia consequências pesadas e doloridas para nós. Agora não. Agora libertos por Cristo, nós somos levados a Ele, fazemos parte do seu reino agora, somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais e somos chamados também filhos de Deus. Filhos de Deus. E quando fazemos alguma coisa para Deus agora, não é mais por obrigação, é por gratidão. Porque eu reconheci que esse Deus, esse Senhor Jesus, tá? Ele me libertou do jugo do pecado. E agora, livre, eu sirvo a Ele por amor, por gratidão, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez por mim. Pense, medite nessa palavra. Eu sei que esse assunto não vai se encerrar aqui. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo continue falando contigo, falando no seu interior, falando e mostrando, né, que esse Senhor, nós não precisamos ter medo desse Senhor. Por quê? Porque esse Senhor é amor. O 1 João fala isso. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não temos mais medo do castigo, porque o castigo é consequência para servos. E nós somos filhos, tá? Somos filhos. Nós não somos castigados. Quando Deus tem que fazer algo conosco, Ele nos corrige. Corrige com amor, porque somos filhos dele. E olhamos para Ele e dizemos que Ele é o nosso Senhor, porque reconhecemos que Ele é o nosso dono. E que o governo dele, ou seja, a direção que Ele tem a nos dar, ela é muito melhor do que a minha direção, o meu governo, fazer as minhas vontades. Receba essa palavra em nome de Jesus no seu coração. Ore ao Senhor, ore a esse Deus. E quando disser que Ele é o Senhor, que seja porque você creu, que seja a sua confissão como resposta ou como resultado de um comportamento que Deus gerou através do amor que Ele tem por você. Em nome de Jesus eu oro para que você, se ainda não é filho de Deus, se torne um filho de Deus. Para que você olhe e não diga de qualquer maneira que Ele é o seu Senhor, mas que ao dizer que Ele é Senhor, você, nas suas condutas, demonstre isso. Porque senão o resultado para você e para mim será essa palavra
do Senhor no dia do juízo final. Muitos vão chegar diante de Deus e falar: ah, lá na terra você era o meu Senhor, porque em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei, eu expulsei demônios. A resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus é Senhor daquele que se relaciona com Ele, crendo, confessando e praticando. Guarda bem essas 3 palavras: crer, confessar e praticar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.